Pílula psicanalítica. O mito de Eco e a voz própria na psicanálise. Sabe uma coisa para a gente pensar? As palavras que saem da nossa boca são nossas de verdade? Para a gente mergulhar nessa ideia, vamos voltar lá atrás, numa história bem antiga da mitologia grega, o trágico mito de Eco. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando a gente fala, será que estamos criando algo novo, original, ou estamos só, de alguma forma, repetindo o que a gente já ouviu? E essa dúvida, olha, ela vai fundo, mexe com a essência de quem a gente é. E essa coisa de apenas repetir o que os outros dizem não é só uma força de expressão, não. Isso é um fenômeno real, algo que aparece e muito na psicologia clínica. E tem até nome para isso, sabia? É a voz de eco. É aquele padrão que acontece quando alguém fica repetindo discursos, opiniões alheias, sem conseguir construir um pensamento próprio a partir daquilo. É quase como se a voz de verdade da pessoa tivesse sido silenciada. Tá, mas de onde que veio esse termo? A origem é simplesmente fascinante. E ela leva a gente direto para a mitologia grega para conhecer a personagem que inspirou tudo isso, a ninfa Eco. Então, a história da Eco é bem trágica. Ela era uma ninfa que, por se envolver numa artimanha dos deuses, acabou recebendo uma maldição terrível. A punição foi cruel. Ela perdeu para sempre a capacidade de iniciar uma conversa ou de expressar os próprios pensamentos. O destino dela, a partir dali, era só um: repetir as últimas palavras que ouvisse de qualquer um. É isso. Essa frase resume perfeitamente a condenação dela. Dá para imaginar a agonia de só poder ser um reflexo da fala de outra pessoa. É a perda completa, total, da própria voz. E é exatamente aqui que a gente faz a ponte, sabe? Onde o mito se conecta com a nossa realidade. A história da Eco vira uma imagem perfeita para a gente entender um padrão de comportamento que se vê na clínica até hoje. Olha, a conexão é impressionante, de verdade. Pensa bem. De um lado, a gente tem a ninfa Eco, amaldiçoada, condenada a repetir. Do outro, esse fenômeno clínico, a voz de Eco, onde a pessoa repete discursos sem colocar nada de si ali. O mito antigo nos dá uma metáfora brilhante para um sofrimento que é muito, muito real. Ok, mas quem são as pessoas que desenvolvem esse padrão? Quem é que acaba tendo essa voz de Eco hoje em dia? A resposta talvez seja um pouco surpreendente. Bom, por um lado, esse padrão aparece muito em pacientes com uma dificuldade real de elaborar os próprios pensamentos, de criar a própria narrativa. Eles acabam, então, ecoando o que ouvem. Mas, e essa parte é fundamental, isso também acontece com profissionais em formação. Analistas que, por medo ou insegurança, repetem teorias prontas em vez de desenvolverem uma escuta única, uma perspectiva própria para entender o outro. E tudo isso leva a gente para a questão central, para o ponto mais fundo dessa história toda. Afinal, por que alguém adotaria uma voz que não é sua? Muitas, mas muitas vezes, a resposta tem a ver com algo muito básico: sobrevivência. Porque, no fundo, a grande pergunta é essa, né? A fala que a gente usa no dia a dia é uma expressão genuína de quem a gente é? Ou será que é só um conjunto de discursos que pegamos emprestado para sermos aceitos, para nos encaixarmos, para, no final das contas, simplesmente sobreviver? E essa ideia toda deixa a gente com uma última reflexão, uma que vai muito além da clínica e do mito. Quando alguém fala, ou quando a gente mesmo fala, vale a pena se perguntar: quem de fato está falando? Fica aí a reflexão. Eco não fala, ela devolve o que nunca elaborou. Gostou do conteúdo? Curta, comente e compartilhe. Esse gesto sustenta a continuidade desta playlist de pílulas psicanalíticas.